Amigos, boa noite. Bem-vindos a mais essa palestra ao vivo oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema da noite de hoje é o egocentrismo, a ilusão do ser humano atual. Os amigos que estão acompanhando essa série de palestras devem saber que essa é a terceira palestra de uma série que se iniciou há 2 semanas atrás com o tema O Ser Humano como Imagem do Arquétipo Universal. Logo depois nós tivemos a palestra Homem, Natureza, Universo e agora essa palestra sobre egocentrismo. A ideia de hoje é nós encadearmos esses 3 temas rapidamente, explorarmos um pouco mais a questão da palestra de hoje e abrir para perguntas que, na medida das nossas possibilidades, nós vamos responder depois dessa pequena exposição. Os amigos que já estão acostumados ou os que estão pela primeira vez podem fazer suas perguntas através do chat do Facebook e depois nós vamos ler as perguntas e tentar responder. Amigos, a nossa intenção não é, obviamente, demorar muito tempo fazendo o link com as palestras anteriores. Os amigos que não assistiram e que têm interesse podem buscar essas palestras no canal da Rosa Cruz Áurea no YouTube. A ideia é simplesmente fazer um encadeamento. A primeira palestra que iniciou esse ciclo do mês de fevereiro, que fala sobre o ser humano como imagem do arquétipo universal, para os amigos que assistiram, vão lembrar que foi explicado em detalhes como o ser humano foi se formando através de diferentes períodos de manifestação, até que num determinado momento houve uma separação daquilo que foi chamado de campo infomorfogenético e a consciência se individuou, né? A consciência se tornou individual. A partir daí foi explicado uma série de questões com relação a essa consciência e as possibilidades diante da consciência nesse momento da individuação. A palestra posterior a essa fez um link com essa primeira e explorou com um pouco mais de detalhes essa questão dessa tríade, né? Homem, Natureza e Universo, explorando um pouco mais os elementos e a inter-relação entre eles. Nós vamos partir do ponto da individuação da consciência, da formação do ego, né? Por isso que nós vamos falar sobre o que aconteceu da derivação do ego, que nós chamamos de egoísmo, né? E nós começamos esse tema dizendo o seguinte, amigos, o ego por si só não é um problema, tá? O ego é uma manifestação natural dessa transformação da consciência, dessa individuação da consciência, como foi explicado na primeira palestra. Isso tanto é verdade que todos nós somos um ego. O que derivou daí, que nós chamamos de egoísmo, é que se torna um problema a ser tratado e é o tema da nossa palestra de hoje. E por quê? Amigos, o ego é a manifestação da consciência. E quando essa manifestação da consciência se dá com base na consciência universal, nessa força universal que impulsiona o todo e que fez com que toda essa transformação e evolução, por assim dizer, fosse acontecendo, como explicado na primeira palestra, essa força que muitas vezes nós chamamos de espírito, né, quando ela está por trás de tudo e, portanto, dessa individuação da consciência, esse é um ego integrado. É o ego que reconhece o todo em si mesmo e que não se isola, não se limita numa separação ilusória de si mesmo. Baseado nisso, que uma frase clássica da literatura universal, descrita na Bíblia, fala que Deus, quando foi explicar para Moisés a sua manifestação, disse: Ego sum qui sum, eu sou quem sou. Essa manifestação do eu sou, nesse contexto, é a manifestação plena de uma consciência que está unida ao todo. Portanto, amigos, quando chega na fase da individuação da consciência, existe uma escolha, né? O ser humano teve a escolha, e nós vamos falar que ainda tem nos dias de hoje, de que a sua consciência se volte para o todo, para essa força impulsionadora que está dentro dele mesmo, né? Que nós chamamos de energia
ou espírito, ou a força que manifesta o todo, e a partir daí a sua consciência se reintegra ou vai continuando o seu processo de transformação em direção à consciência absoluta, ou ela se encanta com as suas vestes, com aquilo que ela percebe logo que acontece essa individuação, que é ou que são as vestes do ego, e se volta para si mesma acreditando ser uma entidade separada do todo. É daí que surge o que nós chamamos de egoísmo. O egoísmo nada mais é do que uma centralização de tudo aquilo que o ser humano pensa que é em si mesmo, né? E nós vamos usar alguns exemplos agora para tentar explicar um pouquinho mais por que é uma ilusão, né? O ego, amigos, visto dessa maneira desconectada do todo, portanto, voltado para si mesmo no egoísmo, é como se nós estivéssemos olhando a nossa imagem refletida num espelho. E nós, olhando essa imagem no espelho, acreditamos que a imagem somos nós. Ou seja, a projeção, o reflexo daquilo que nós percebemos e que está separado de nós, projetado, nós acreditamos que somos nós, né? Só que é uma imagem, é um reflexo. E é um reflexo que nunca será o real, porque nada mais é do que uma imagem. O ego que vai se encantando com essa imagem é como a lenda de Narciso, né? Narciso que se encanta com a sua imagem refletida no lago, no rio, e na tentativa de se unir a essa imagem, acaba se afogando na própria ilusão de agarrar aquilo que será impossível de ser agarrado, porque é somente uma projeção. E nós vamos além. Como nós vivemos nessa ilusão da projeção, além de nós projetarmos aquilo que nós acreditamos que somos na imagem, nós projetamos em tudo aquilo que nos rodeia. E nós fazemos as coisas e as pessoas ao nosso redor como projeções da ilusão do nosso próprio ego. Exemplos. O meu carro, o meu celular, o meu amigo, a minha mulher, o meu marido e por aí vai. Nós vamos denominando essas coisas e pessoas que se encontram ao nosso redor como partes nossas. E essas projeções, porque nada mais são do que projeções da nossa própria ilusão de ser, são tão fortes que quando nós sentimos que uma delas está ameaçada, nós sofremos. Quem nunca teve a sensação, os homens quando colocam a mão no bolso e as mulheres quando procuram na bolsa não encontram o seu celular? O pânico de pensar que perdeu o seu celular. Essa questão, exemplo aqui do celular, é tão forte porque a consciência do ser humano hoje está tão baseada nesse aparelho, porque tudo, né, está ali. Os nossos contatos, as nossas amizades virtuais, aquilo que nós chamamos das amizades reais, o nosso ponto de contato com o mundo, as mídias sociais. Isso é uma projeção tão forte da nossa consciência que se houvesse um pane geral no mundo e os celulares parassem de funcionar, talvez nós tivéssemos uma dificuldade muito grande de saber o que fazer, né? Isso é a ilusão da projeção do ego, que fica se projetando em tudo ao seu redor, nas coisas, nas pessoas, e que quando sente algo disso que ele projeta ameaçado, sofre como se fosse ele mesmo. Mas, amigos, por que é uma ilusão? Por que o egoísmo é uma ilusão? Porque, em realidade, quando nós pensamos no absoluto, quando nós pensamos nessa força impulsionadora do todo, que foi explicado em detalhes, mais uma vez, na primeira e na segunda palestras, principalmente nesse ponto na primeira, nós sabemos que essa força universal permeia tudo e todos, porque ela é o ponto de manifestação do todo. Portanto, se ela é o ponto de manifestação de tudo que existe, e essa força é única, a separação é uma ilusão.
É uma ilusão das vestes que somos nós, que se projetam fora de si mesmas. E por isso tendem a acabar. É por isso que tudo aquilo que nós projetamos, né, um dia tem fim. Sejam as nossas projeções materiais, sejam as nossas projeções em pessoas. E quantos de nós, amigos, não passamos anos, ou mesmo uma vida inteira, tentando adaptar as nossas projeções às nossas expectativas? O emprego ideal, o parceiro ou a parceira ideais, a vida ideal, a situação dos sonhos. Nós vamos perseguindo essas questões incansavelmente. E quando falha, nós sofremos, acreditamos muitas vezes que a culpa é dos outros, está fora de nós, e tentamos mais uma vez. E tentamos mudar as pessoas para se adaptar às nossas projeções. Tentamos mudar as situações para se adaptar às nossas expectativas. E assim nós vamos criando cenários ilusórios e imaginários que só existem muitas vezes na nossa cabeça. Mas que, quando somos confrontados com a realidade, se desmorona como um castelo de cartas ou como um castelo de areia que é desfeito pelas ondas do mar. Pois bem, amigos, quando nós nos damos conta dessa situação, né, e muitos de nós já chegamos à conclusão que o egoísmo é um problema. A escola espiritual, nesse ponto, não está trazendo nada de novo, né? Temos certeza que a maioria dos seres humanos, ou muitos que pararam para analisar sua vida, já chegaram a essa mesma conclusão. Mas quando o ser humano começa realmente a perceber isso, muitas vezes se dá uma busca para tentar preencher um vazio que se encontra dentro de nós e que, como muitas vezes, né, nas nossas próprias projeções nós não conseguimos, nós vamos buscar algo que nos preencha. E não poderia deixar de ser que essa busca se inicia por fora. Se nós esgotamos todas as possibilidades que existem com a nossa projeção do ego, e nós vamos falar um pouquinho mais disso, muitas vezes nós vamos buscar isso em questões externas, seja através de uma busca por um caminho espiritual, seja através de uma busca por fazer algo de bom, né, para os outros ou para si mesmo, né? E essa busca faz com que essa inquietação por encontrar uma resposta aumente. Muitas vezes essa busca passa por uma tentativa de melhora do nosso próprio ego. Ora, se o ego é uma realidade, pelo menos para nós ele é, e se esse egoísmo é um problema, nós temos que tentar, esse é o pensamento comum, certo, amigos? Nós temos que tentar ser menos egoístas. Então nós começamos a cultivar, de certa maneira, essa nossa consciência egocêntrica, egóica. Pedir para um ego ser menos egocêntrico é pedir para a água ser menos molhada, né? Não tem muito sentido, então nós começamos a esbarrar em certos paradoxos. Mas nós tentamos, essa é a natureza do ser humano, essa é a natureza de todos nós. E amigos, é importante nós frisarmos o seguinte, por mais que nós tentemos, através daquilo que seja, exercícios, ampliação da consciência do ego, por melhor que sejam as intenções e por mais que nós tentemos, o ego é um ego. E aqui nós vamos tentar dar um exemplo. Nós aqui estamos fazendo essa transmissão de São Paulo. Então, eu posso ir aqui de São Paulo, por exemplo, para Fortaleza, de carro. Isso é perfeitamente possível. E eu posso ir com um carro simples, vamos dizer, sem juízo de valor, um Fusca antigo, né? Sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, câmbio manual, um carro. Eu vou demorar um certo tempo, mas eu vou chegar no meu destino. E eu posso ir, nesse mesmo percurso São Paulo-Fortaleza, com uma BMW último tipo, com ar-condicionado, câmbio automático, com toda a modernidade que o veículo me ofereça. Vou chegar em condições talvez melhores, né? Só que não deixa de ser um carro. Um carro melhorado, mas é um carro. Agora vamos dizer, amigos, que eu queira ir para outro continente, que eu queira ir para os Estados Unidos. O carro pode ser o melhor carro do mundo, a BMW último tipo que nós mencionamos ou qualquer outro carro. É impossível
o carro me levar para esse destino. Nesse exemplo, um ego melhorado, ele vai nos levar até um certo ponto limítrofe da nossa consciência. Porém, para passar os limites do egoísmo, o ego não nos serve mais. Por melhor que ele seja ou por melhor que ele se torne. Nós vamos chegar numa fronteira onde um outro veículo é necessário. No caso, um avião, no nosso exemplo. E no exemplo que nós estamos dando do ego, uma nova consciência. Uma consciência que não tem os elementos egocêntricos que nós conhecemos. Amigos, que consciência é essa e de onde ela vem? Essa consciência é a consciência universal, é o ponto de manifestação do todo que foi mencionado na primeira palestra, que é a origem de tudo, o ponto, o centro absoluto de todas as coisas, que nós podemos chamar de espírito, não no sentido religioso, mas no sentido de impulso de energia, no sentido vibratório, não egocêntrico. Nós podemos chamar de Deus, nós podemos chamar de energia, tudo aquilo que nos remeta a uma força não egocêntrica que já se encontra em nós, porque o todo permeia tudo. Só que, como foi falado na palestra que nós estamos nos referindo, que é a primeira, quando a consciência se individuou, quando a consciência iniciou seu processo para se tornar uma autoconsciência, esse ego, muitas vezes, na maioria dos casos, em vez de se voltar para esse princípio energético do todo em si mesmo, se voltou para as suas vestes, para aquilo que nós depois denominamos de egoísmo. Então esse princípio já se encontra no ser humano. E uma escola espiritual verdadeira, a proposta de uma escola espiritual é o como. Porque nós sabemos o quê? Então, todos nós sabemos que o egoísmo é uma ilusão, né? E talvez uma ilusão das mais fortes, como o tema da nossa palestra de hoje, do ser humano atual. Mas o como sair disso? Como escapar ou como transcender o egoísmo sem cair na armadilha de ampliar o egoísmo ou refinar o egoísmo, que é o paralelo do carro, né? O que acontece, amigos? É necessário que essa consciência ego que somos nós comece a perceber que dentro de si mesma existe um princípio que impulsiona tudo e todos, que é o princípio do espírito. E ele começa a perceber isso como? Quando? Quando todo esse sistema egocêntrico que forma a sua consciência, seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, suas ações, começam a silenciar através da atuação de uma nova força não egocêntrica que é despertada dentro do ser humano que começa um caminho como esses e que é reforçada através de um campo magnético formado em uma escola espiritual. Portanto, com o aquietamento dessas projeções do ego, né, como um silenciar desse ser egoísta, essa força espiritual, essa força do espírito, essa força do todo, essa força que se originou no início de tudo e que continua no ser humano e na consciência que se separa, que se individua do campo infomorfogenético e que está lá, a partir do momento que nós silenciamos esse ego e prestamos atenção nessa força, ela desperta e através de um caminho proposto por uma escola espiritual, de um caminho num campo magnético não egocêntrico, essa consciência pode se tornar cada vez mais clara, presente e nos levar e remeter em direção ao todo. Amigos, para finalizar essa primeira parte da apresentação, para nós abrirmos para perguntas, a ilusão do ego é tão forte quanto um ser humano que, na sua fase de criança, decide que ela não quer se tornar adulta. Isso é impossível. E quando nós vemos um adulto se comportando como uma criança, a nossa primeira reação, o nosso primeiro pensamento é que tem algo errado. Todos nós sabemos disso. Por quê? Porque a transformação da consciência do ser humano passa por fases. E a criança,
deve se tornar adolescente e, num determinado momento, se tornar adulta e continuar o ciclo da vida. Isso é o mesmo que uma consciência que se individua e que tem que passar por esse primeiro processo de conscientização para a autoconsciência, para a consciência ligada com o todo em si mesma, para a consciência absoluta, é a mesma coisa que o ego faz. Não quero continuar o processo, quero ficar no egoísmo. Isso é quase uma anomalia, é quase um distúrbio que nós chamamos de egoísmo, que necessariamente deve ser transposto e transformado. Porque, amigos, o caminho da consciência, dessa transformação da consciência, passa por isso. O egoísmo é uma fase, desculpem, o ego é uma fase, o egoísmo é uma derivação. O ego é uma fase, né? Só que a consciência que se torna egocêntrica, ela tem que se transformar, ou tem que ser transformada ao ponto de se ligar com esse princípio universal que é o todo, e a partir daí continuar seu processo em direção a uma consciência universal, em direção a uma consciência absoluta. Portanto, o egoísmo é como um ser humano que se recusa a crescer, como uma síndrome do Peter Pan, né? Que fala que não quer ser adulto. Que o ego diz, não quero sair da fase egocêntrica e me tornar uma consciência preenchida pelo todo e uma consciência absoluta. É por isso que ele é uma ilusão. E o caminho para sair dessa ilusão se encontra dentro do próprio ser humano, através do voltar-se para esse princípio espiritual que já se encontra dentro do homem, desde a época da formação do todo e de tudo aquilo que nós conhecemos do campo de manifestação, mais uma vez, como foi dito na primeira e na segunda palestras desta série. Dito isso, amigos, nós gostaríamos de parar aqui essa exposição e abrir para perguntas. A ideia é que os amigos façam perguntas especialmente sobre o que foi dito hoje e no tema de hoje. Se tiverem outras perguntas, tentaremos responder. E, a partir daí, nós continuamos a condução da palestra. Fiquem à vontade. Julien pergunta: como domar o ego? Não se doma o ego. O ego, já que nós usamos a palavra domar, nós podemos fazer um paralelo como um cavalo indomável, né? Que algumas vezes nós acreditamos que nós o domamos, mas que quando nós menos esperamos, nos dá um coice e nos derruba da sela. Por quê? Porque o ego é algo muito complexo, né? Ele é a formação e a projeção, como nós já falamos, de diversos fatores que existem dentro do ser humano que são incontroláveis. Os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, toda a carga energética acumulada dentro de um ser humano é incontrolável. A nossa flama de consciência existente, ou de semiconsciência, é muito frágil para domar forças que nós nem compreendemos direito. Se nós não conseguimos, às vezes, controlar um pensamento, quanto mais domar o ego. O ego não se doma, o ego não se treina, o ego não se melhora, no sentido do ego melhorar o ego, né? O que acontece é que essa nova consciência que nós falamos, que nada mais é do que o voltar-se para esse princípio do absoluto dentro do ser humano, essa nova consciência que desperta é que vai se tornando cada vez mais clara e lúcida, e a consciência egocêntrica vai como que diminuindo, como que se aquietando, né? Para que essa verdadeira consciência consiga dar as diretrizes necessárias para que esse caminho proposto se torne uma realidade. A Filomena pergunta: podemos definir essa nova consciência como self? Nós podemos definir essa nova consciência, desde que o conceito seja aquele que nós nos remetemos, pelo nome que faça mais sentido para nós. Se nós falamos de self, é a mesma questão de falar de eu. Se nós estamos nos referindo ao self, a essa figura do todo, que vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida, então sim, podemos. Agora, se essa denominação do self, ou se essa denominação do eu, como nós queremos dizer, nada mais é do que uma projeção
melhorada e aparentemente superior do nosso próprio ego, continuamos no caminho da ilusão, mas numa ilusão mais refinada. Palavras, amigos, são muito perigosas, mas é aquilo que nós temos para nos expressar. Elas são perigosas porque uma palavra significa algo para uma pessoa e a mesma palavra pode significar algo totalmente diverso para outra. Então é por isso que nós precisamos ajustar os conceitos da melhor maneira que podemos. Então, mais uma vez, se nós estamos falando do ser absoluto, do ego sum qui sum, do eu sou quem sou, absoluto, que deve despertar novamente no ser humano como o todo que já existe e que deve novamente se tornar presente na nossa vida e ligar-se com essa consciência, sim, nós podemos dizer que ele é a representação, o self é a representação dessa nova consciência, baseado nesses conceitos. 3 perguntas de Eduardo. Esse silenciar do espírito que gera essa nova consciência se torna explícita nas atitudes do indivíduo? Essa definição vem pela mudança percebida pelas pessoas ao redor do indivíduo? Essa nova vibração se torna estável em uma nova consciência? Eu poderia responder essas suas 3 perguntas com sim, né? E poderia parar por aí. Mas um pouco mais de explicação, bem pouca, porque sim, nós podemos responder afirmativamente essas 3 questões, né? A partir do momento que essa ligação com essa nova consciência se torna um fato, e óbvio, essa ligação não é assim, né? Não é um interruptor de luz que eu ligo e desligo e que vem do nada, né? A natureza não dá saltos, né, amigos? Nós precisamos de uma preparação, é um caminho, né? E um caminho de uma vida, muitas vezes. Não é 5 minutos, né, que nós vamos mudar a nossa consciência, até porque ela está arraigada num passado kármico e eônico. Então não vamos ter a ilusão de que em um mês, né, eu tenho a consciência nova se manifestando. Então, através de um despertar e de uma transformação gradual dessa consciência, se ela é real, não tem outro jeito a não ser que as nossas atitudes deem provas disso, porque senão ela é uma teoria. E teoria não liberta. Então não adianta nada saber disso, falar sobre isso e continuarmos os mesmos, né? Não adianta eu falar que o egoísmo tem que ser transcendido se no meu dia a dia eu pego o carro e quando alguém me fecha, a minha reação é querer passar na frente da pessoa porque eu tenho que estar na frente. É um exemplo. Então é óbvio que essa transformação tem que ser um reflexo ou tem que se dar através de atos, né? Teoria sem atos é inútil. Desculpem a franqueza, mas é exatamente isso. E sim, se os atos são uma prova daquilo que nós vivemos, é óbvio que as pessoas ao nosso redor devem perceber. Esse não deve ser o nosso motivador, porque senão é mais uma maquiagem de um ego que quer ser reconhecido e olha como você mudou. Mas quando ela é natural e é real, é óbvio que nós, através das nossas atitudes, tornamos isso perceptível para todas as pessoas com que nós cruzamos o caminho. E se nós persistimos nesse caminho, isso é sustentável, né? Porque não adianta nada esse esforço ter uma duração e depois voltar para aquilo que nós sempre fomos, né? Não existe garantia absoluta porque não existe processo automático. A consciência requer esforço. A transformação da consciência é esforço contínuo. Se nós não colocamos a alavanca que vai mover esse processo na consciência o tempo todo e vigiamos, né, não no sentido de uma vigília do eu, mas através desse processo da nova consciência que nós estamos trabalhando aqui. Se isso se torna um fato, sim, esse processo se torna sustentável. Marília pergunta: no exemplo do espelho, o ser original é quem observa a imagem? No exemplo do espelho, nós temos alguns elementos interessantes, né? Nós podemos observar essa imagem, a princípio, com a nossa própria consciência egocêntrica, né? Nada mais claro do que a história da Bela Adormecida,
não é? Que acaba, num determinado momento, né, se pergunta, né, espelho ou é a Branca de Neve? A Branca de Neve, não é Bela Adormecida. Eu estou confundindo as fábulas já. A Branca de Neve, a bruxa acaba perguntando, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa pergunta é a pergunta da consciência egocêntrica que se olha e se admira na sua própria imagem, né? E que continua tentando encontrar na sua projeção ou nos reflexos daquilo que existe a completude. Então, essa é uma observação da própria consciência egocêntrica que tenta, né, manipular ou que tenta se embelezar, etc. Né? Mas existe uma outra voz que, se nós estamos num processo realmente de autoconhecimento, existe uma outra voz que fala, existe alguém mais bela. Né? E essa parábola, né, se nós podemos chamar assim, é uma fábula, mas é uma parábola, desse alguém mais belo, é essa nova consciência que deve surgir e que é muito mais bela do que qualquer outra projeção do ego. Então essa observação, no início, ela é puramente egocêntrica. Ela é uma projeção da consciência que se observa e que se encanta. Mas quando esse processo de transformação avança, né, se realmente nós vamos silenciando um pouco essa questão egocêntrica, essa nova consciência começa a dar os insights e nos faz perceber que nós estamos indo por um ou outro caminho. Mas não se iludam. A consciência egocêntrica sempre quer o reino. É por isso que ela resiste até o fim. E é por isso que ela persegue, e é por isso que ela faz o que ela faz, até que a consciência, essa nova consciência, desponte e se torne clara. Juliane pergunta: como detectar as ações do ego contra nosso crescimento espiritual? Vamos observar nossas atitudes sem nos julgar, né? É muito simples, né? Do período que nós somos semiconscientes no nosso dia, e nós falamos semiconscientes de propósito, porque nós não somos conscientes totalmente, porque nós vivemos num estado de ilusão e de certo sonhos, né? Na nossa consciência mesmo de vigília, acreditando que nós somos um ser separado do todo. Né? Mas quando nós observamos esse período no nosso dia, vamos observar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, como eles se manifestam. Eles são a manifestação do meu, do eu. E ninguém melhor do que nós mesmos para perceber as nossas verdadeiras intenções. Porque nós podemos disfarçar para os outros. Né? Muitas vezes nós podemos fazer cara de bonzinho, nós podemos projetar, nós somos projeção, né? Uma máscara, né? Uma personalidade vem de persona, máscara. Nós podemos projetar aquilo que nós queremos mostrar para as pessoas. Mas lá dentro, né, se nós realmente somos sinceros conosco mesmos, nós vemos quem nós somos, minimamente. Então nós percebemos as nossas intenções, os nossos verdadeiros pensamentos, sentimentos, desejos. Né? E aí nós vamos vendo se nós estamos realmente num caminho de silenciar o ego ou num caminho de maquiagem, ou se nós estamos nos desviando desse propósito. A melhor maneira de perceber isso é a autoobservação neutra, sem julgar, sem drama, né? sem se criticar, sem se fazer de vítima, mas perceber aquilo que nós estamos fazendo, pensando, sentindo, se tem relação com fortalecer esse ego ou se é a busca de uma nova consciência que desperta dentro de nós. O Antônio pergunta: o fato do ego responder é normal, já que é ele quem move seus domínios, a mente consciente. Mas isso não é ruim? Então, né? Esses conceitos que nós temos, eles são normais, né? De ruim, bom, né? Aquilo que nos aproxima, aquilo que nos afasta. Do ponto de vista
unicamente da nossa consciência egocêntrica, eles são muito perigosos. Porque tudo é uma questão de ponto de vista. E o nosso ponto de vista, ele é separatista. Né? Em que sentido? Nós criamos uma separação imediata entre nós e aquilo que nos rodeia. Né? Nós já falamos sobre isso. Krishnamurti falava muito do observador e do observado. Né? Quando o observador e o observado são um só, a separação deixa de existir e a consciência se integra com o todo. Mas como nós ainda vivemos esse processo de rotular e de separar bom, mal, eu gosto, não gosto e etc., os nossos rótulos mentais, fica muito difícil nós termos essa consciência plena do que a consciência que se percebe ser algo ruim. Vejam, a nossa ferramenta é a nossa consciência, é o nosso ego. Nós não temos outra. Não vai vir outra. Não vai aparecer uma consciência elevada de outro lugar que vai vir e vai nos mostrar o como. Então nós temos que saber utilizar as nossas ferramentas. E uma das mais importantes que nós temos é a nossa consciência, é aquilo que nós somos. A questão é que o mais importante em toda ferramenta não é somente a ferramenta em si, é saber usar. Eu posso ter uma excelente furadeira, mas se eu não sei usar, eu posso utilizá-la como um martelo. Então, a minha consciência pode ser fantástica, né? Mas se eu não sei usar, eu vou ficar batendo a cabeça para tentar decifrar as coisas. Então, o que nós temos que entender é o como utilizar essa ferramenta para que esses conceitos bom, mal, se isso é ruim, se isso nos ajuda, nos atrapalha, fique mais claro. E o como é um processo de um caminho de uma escola espiritual. Né? É um processo de autoconhecimento, é o processo de se perceber, é o processo de entrar num campo de força que contém, né, vibrações e energias não egocêntricas que nos permitam perceber essas questões sem juízo de valor, sem a interferência do ego. Então tudo isso é o como. E o como é dado através de um processo iniciático, como nós falamos, ou um processo de transformação dessa consciência que vai nos colocar todas as ferramentas que nós possuímos e algumas outras que nós venhamos a possuir, mas vai nos mostrar como utilizá-las. Né? Porque, no fundo, o importante é o como. O que, como nós falamos, nós até sabemos. Né? Aí é a questão dessas ferramentas de uma escola, autoconhecimento, campo de forças, esse campo de energias não egocêntrico. Aí nós vamos entendendo melhor aquilo que nos afasta ou aquilo que nos aproxima desse caminho. Neil pergunta: é necessário reencarnar novamente para alcançar essa nova consciência, já que nessa vida que eu me encontro não sinto a manifestação dessa força primordial? Não. É importante nós falarmos isso. O único momento que importa é o agora, é o presente. Então, tanto a questão do passado como um peso ou como uma problemática, quanto a questão das incertezas do futuro, são ilusões e são armadilhas. Porque se nós imaginamos que nós não percebemos isso, né, ou pode ser uma percepção nossa, não vejo essa manifestação hoje, então talvez numa próxima encarnação, nós corremos o risco de entrar na ilusão do adiar, acreditando que mais para frente, talvez, uma outra personalidade que venha a habitar, né, esse campo que se individuou do campo infomorfogenético, tenha mais chance de conseguir isso. Isso é uma ilusão, porque assim, nós temos todas as condições agora. E por que nós temos todas as condições agora? Porque agora nós estamos percebendo isso. Se nós estamos aqui falando sobre isso, os amigos estão assistindo e se questionando sobre isso, vocês têm as ferramentas agora. Então por que adiar? Porque não percebe agora? Mas assim, não percebe porque a própria consciência ainda se coloca como um bloqueio. Né? Mas a gente só descobre o caminho, nós só descobrimos o caminho caminhando. Né? O caminho se faz ao caminhar, já dizia o poeta. Então nós só vamos chegar no ponto de perceber essa nova consciência a partir do momento que nós começamos a trilhar esse caminho e ela desperta. Né? E não é uma antecipação de quando ela vai despertar, porque quando ela desperta é o momento presente. Então não adiem, não caiam na ilusão de que é muito difícil, porque não é.
A questão do difícil, do não estou preparado, ou do que, nossa, mas eu não percebo nada disso, é uma ilusão do ego. Não é difícil, não é distante, porque está dentro. Está dentro de nós. É uma questão de mudança do foco da consciência. É uma mudança gradual, sim, é um caminho, né? O que é importante nós entendermos é que o caminho, o mais importante é o passo presente, não é o que vai acontecer lá na frente, é o agora, é o passo que eu estou dando agora. E esse é sempre o mais importante, porque a partir do momento que eu dou esse passo, eu vou para uma outra posição e eu vou saber qual outro passo eu devo dar. Então, não caiam na ilusão do adiar, do difícil, do esperar, né? Porque a gente sempre espera alguma coisa, né? Dizem que quem espera sempre alcança, eu posso dizer que quem espera demais cansa. Cuidado para não adiar, né, as questões achando que um dia a vida vai estar mais equilibrada, eu vou estar mais preparado, eu vou ter tempo. Ilusões, né? A gente nunca tem tempo. Porque mesmo quando a gente acredita que a gente vai resolver um ponto da nossa vida, aparecem mais 20, e o tempo que a gente acreditou que ia ter para isso não tem mais. Então, façam o tempo agora. E quando a gente coloca, né, quando nós colocamos diante da nossa consciência essa pedra grande de transformação, tudo ao redor vai se orientar magneticamente para esse passo. Então não esperem, não é preciso esperar uma nova encarnação, esse processo pode e deve ser realizado agora. O André pergunta: o mindfulness é a principal ferramenta para se libertar do ego? Mais uma vez nós vamos entrar em conceitos e em palavras, né? Depende daquilo que nós estamos chamando de mindfulness. Se é o que se fala muito dessa questão do mindfulness que nós conhecemos, não é exatamente aquilo que nós estamos dizendo aqui, tá? A questão, mais uma vez, esbarra em interpretações e naquilo que nós entendemos dos conceitos. Vamos pensar numa tradução literal disso, né? Consciência ou mente plena. O que é uma consciência plena? Uma consciência plena é a consciência ligada ao princípio energético do todo dentro do ser humano. Isso é a consciência plena. E ela é plena porque ela não é mais individual. Ela se libertou da ilusão da separação, se libertou do egoísmo e se torna uma consciência que, na literatura universal, muitas vezes é chamada de manas, o pensador, aquele que está unido ao todo, aquele que realmente pensa, o verdadeiro pensador, a verdadeira mente superior. Essa seria a verdadeira mente plena, consciência plena. Só que existe um caminho para essa consciência plena. E esse caminho passa pelo silenciar do ego. Esse caminho passa pelo redirecionamento desses vetores energéticos e pelo aquietar dos pensamentos, sentimentos, desejos, como nós já falamos. Isso se dá num campo de forças que não é egocêntrico. Porque querer atingir uma consciência plena com o ego é a mesma coisa que querer sair de um poço de areia movediça puxando os próprios cabelos. Né? Tem que ter alguma coisa de fora, porque eu posso puxar os cabelos até ficar careca, eu vou continuar na areia movediça. Eu posso utilizar o método que for, né, através do ego, e eu vou continuar preso no egocentrismo, seja ele na parte mais funda ou na parte mais rasa do egocentrismo, eu continuo no egocentrismo. Então, o caminho para a consciência plena é o caminho de ligação com o todo dentro de si mesmo. E esse caminho passa por uma conversão de orientação da consciência. Ela deixa de se voltar para o egoísmo e ela começa a se voltar para o todo dentro de um campo de forças de uma escola espiritual. Essa será a última pergunta, ok? Ok. Fernando pergunta: hermetismo pode trazer o equilíbrio humano? Hermetismo. Vamos lá. O hermetismo fala da unidade. O hermetismo fala do um, do absoluto, que tudo é um. Né? Por isso que é hermético, é o todo, né? O absoluto, o fechado. Podemos falar a mesma coisa que nós estamos dizendo até agora.
pelo conceito puro do hermetismo? Claro que sim. Né? Hermes, inclusive, foi um dos grandes mensageiros que trouxe para a humanidade esse caminho da volta à unidade. Porque ele falava que tudo é um. Né? É do hermetismo que existe a famosa expressão: Deus é uma esfera cujo centro se encontra em todos os lugares e cujas extremidades em lugar algum. Né? Essa famosa frase atribuída ao hermetismo, ela mostra exatamente a unidade do todo. Né? Então, sim, se nós entendermos isso e seguirmos isso através desse processo interior de transformação, é óbvio que vai trazer essa consciência e atingir tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas, amigos, e aqui vale a mesma coisa. Se isso não é vivenciado, é apenas um conceito. Um belo conceito, um conceito elevadíssimo. Né? O hermetismo é um dos conceitos deixados para a humanidade dos mais elevados que existe. É a mensagem original da transformação da consciência, né? Do nous que se encontra dentro do próprio ser humano, que deve ser buscado, despertado e entra em contato com a consciência para que o nous, que é essa energia, essa consciência renovada, revele as maravilhas do todo. Então, na sua essência, ela é a nova consciência desperta em todo o seu apogeu. Mas, se ela não for vivida, ela é mais uma bela teoria. Do mesmo jeito que nós estamos falando de conceitos que nós ouvimos, né? Que nós tentamos abordar alguns, seja mindfulness, seja o self, seja o hermetismo, seja o nome que nós estamos falando, nós sempre temos que olhar aquilo que está na essência. E aquilo que está na essência está dentro de nós e não fora. Então, se o hermetismo nos fala do um, nós temos que buscar o um dentro de nós mesmos. Se ele fala do todo, que só existe o um, é dentro de nós que ele existe e que nós temos que buscá-lo. Para que essa nova consciência surja como um sol verdadeiro e ilumine todo o nosso sistema e todo o nosso ser. Então, amigos, finalizando essa palestra, aproveitando essa última pergunta, o que nós podemos dizer? Conceitos são conceitos, por mais belos que eles sejam. Teorias são só teorias, por mais elaboradas e fantásticas que elas possam ser apresentadas. A única coisa que importa é trilhar um caminho em direção a essa consciência plena dentro do ser humano que leva à libertação do egoísmo, que é a ilusão do ser humano atual. Se nós não agimos, tudo é uma ilusão. Tudo se torna espelhos da mente, né? Mais fragmentos, fragmentos talvez mais claros, talvez mais bonitos, talvez um pouco mais focados, mas são fragmentos. Né? O que vale é o que nós realizamos. É o como. O caminho de uma escola espiritual, como é o caminho da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, é o como. Se nós entendemos que precisamos realizar isso e mergulhamos no como através de um processo, de um campo de forças não egocêntricas, aí hermetismo e todas as outras maravilhosas filosofias que são a mesma e que se manifestam de diferentes maneiras para as consciências da humanidade da época, se tornam claras. Porque tudo é um. Só existe um centro de forças, como foi falado na primeira palestra. Só existe uma força impulsionadora do todo que vai se revelando e se tornando autoconsciente através dos respectivos processos de transformação. Então, amigos, o convite que nós deixamos aqui para todos os que estão nos assistindo é: realizem, façam. Né? Nós vamos tomar liberdade, né? Existe um slogan que fala just do it, façam. Porque se não existe o fazer, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos discutindo conceitos belíssimos que podem ser super interessantes, né? Mas no fundo é apenas façam, realizem. O todo é muito grande, mas o todo começa com um passo. Se eu não consigo enxergar o fim, com certeza eu consigo enxergar o começo. Né? E a partir do momento que eu enxergo o começo e vou dando passinhos,
eu vou tendo a possibilidade de que cada vez mais o grande mosaico da vida se torne claro, né? Como um grande mosaico, como um grande quebra-cabeças, que à medida que nós vamos colocando as pecinhas, na medida que nós vamos vivendo, vai se tornando uma bela imagem, mesmo que no começo a gente não faça a menor ideia do que vai sair dali, né? Mas tem que colocar as pecinhas, ou seja, tem que fazer, tem que realizar. Então o convite para todos é: façam. Amigos, muito obrigado. Esperamos ter podido ajudar nessa palestra ao vivo dessa noite e contamos com todos até a nossa próxima palestra na segunda-feira, onde será abordado a quarta parte desse tema principal que falamos do arquétipo universal, e nos encontramos. Muito obrigado, boa noite.